Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre a lua nova que acontece no dia 5 de julho, no signo de Câncer, a 14 graus. Então vai pegar o seu mapa e olhar em que casa cai o grau 14 de Câncer, e se tem algum planeta ali, porque aquela área vai ser mais mexida, ou aquele planeta também. E olhando o mapa dessa lua nova, a gente vê que Sol e Lua são acompanhados de Vênus, e isso é uma indicação de que a gente vai trabalhar muito com as emoções, com os nossos afetos. Que esse já é um tema de Câncer, que é um signo bastante sensível, de água, e Vênus ali traz à tona esses assuntos dos nossos vínculos, das pessoas queridas, como a gente se relaciona, o que é valoroso pra gente. Mas o ponto que me chamou mais atenção nesse momento de lua nova é que Sol e Lua estão fazendo uma oposição com Ceres em Capricórnio. Ela é protagonista. Então, nesse próximo ciclo a gente vai ter muitas questões de Ceres. E é interessante porque Ceres está muito ligada ao signo de Câncer, porque ela é a grande mãe. E Câncer fala muito do maternário, do arquétipo da mãe. Então eu decidi aprofundar um pouco mais em Ceres e eu fui buscar então na mitologia. E Ceres é Deméter, né? Ceres é o nome romano e Deméter o nome grego. E nessas buscas eu me deparei com um conteúdo muito bonito, produzido por uma pesquisadora com um olhar anterior ao período olímpico, ao período que a gente mais conhece aqui da Grécia. Então, antes de continuar falando do mapa desse momento, eu queria trazer para vocês a reflexão que ela faz. E essa autora se chama Charlene Spretnak e o livro onde ela fala sobre isso se chama Lost Goddesses of Early Greece, a Collection of Pre-Hellenic Myths, ou seja, Deusas Perdidas da Grécia Antiga, uma coleção de mitos pré-helenísticos. E a primeira coisa que ela fala é mostrar por provas históricas que o mito que a gente conhece com o sequestro de Hades, ele já é uma distorção. O hino homérico a Deméter se tornou famoso como o de Perséfone, que foi levada ao submundo e forçada a se tornar a noiva de Hades. No entanto, antes da versão olímpica do mito, não havia menção a no antigo culto a Deméter e sua filha. Qualquer que tenha sido o impulso por trás de retratar Perséfone como vítima, as provas indicam que essa virada narrativa foi adicionada depois da mudança do matriarcado para o patriarcado. Na verdade, é provável que seja uma referência histórica à invasão dos adoradores de Zeus que vieram do norte. Apesar do fato de que a versão exata do mito tenha sido perdida, a versão a seguir busca se aproximar da original, utilizando indícios e provas que sobreviveram ao tempo. Vocês já viram por que eu gostei do que ela escreveu, né? E é claro que ela faz uma pesquisa muito abrangente, muito profunda, com provas históricas, então não é simplesmente uma proposta que vem do nada. E ela diz assim: houve um tempo onde não havia inverno. As folhas e as vinhas, flores e grama cresciam até o seu auge, depois se desfaziam à decomposição. Então começavam novamente em ritmos incessantes. Os homens se uniam a outros homens do clã de suas mães e iam buscar comida nos bosques sempre verdes, por diversão. As mulheres e seus filhos ou netos exploravam o grande crescimento das plantas ao redor de suas casas. Eles aprenderam em um momento quais plantas davam frutos que saciavam a fome, quais tinham folhas e raízes que tratavam doenças e dor, e quais eram mágicas para os olhos, a boca e a cabeça. A deusa Deméter observava amorosamente, enquanto os mortais aprendiam mais e mais sobre suas plantas. Vendo que suas vidas tinham sido difíceis e que sua comida tinha sido escassa, ela ficou tocada a dar-lhes o dom do trigo. Ela mostrou-lhes como plantar a semente, cultivar e finalmente colher o trigo e moê-lo. Deméter tinha uma linda filha, Perséfone, que cuidava das colheitas com a sua mãe. Perséfone ficou atraída principalmente pelos novos brotos de trigo que abriam seu caminho pelo solo e que tinham o seu tom favorito de verde suave. Ela amava andar entre as plantas jovens, acenando para elas subirem e passando a mão nos brotos mais fracos. Mais tarde, quando as plantas chegavam à maturidade, Perséfone deixava seus cuidados para sua mãe,
e passeava pelos montes, recolhendo narcisos, jacintos e guirlandas de murta para o cabelo de Deméter. Perséfone adorava as flores de papoula vermelhas que nasciam no meio dos trigais. Não era incomum ver Deméter e Perséfone se enfeitarem com flores e dançando juntas pelos campos abertos e vales. Quando Deméter se sentia especialmente bem, pequenos brotos de cevada ou aveia nasciam nas pegadas que ela deixava. Um dia elas estavam sentadas olhando em várias direções sobre os campos de grãos de Deméter. Perséfone estava deitada no seu colo enquanto que sua mãe passava a mão pelo seu cabelo. E Perséfone disse: "Mãe, às vezes nos meus passeios eu encontro espíritos dos mortos vagando por suas antigas casas terrenas e às vezes os mortais também podem vê-los no escuro do luar pela luz de suas tochas e fogueiras." E Deméter responde: "Existem espíritos que vagam por aí incansavelmente, mas eles não fazem nenhum mal." E Perséfone diz: "Eu falei com eles, mãe. Eles parecem confusos e muitos nem mesmo entendem o que aconteceu com eles. Não existe ninguém no submundo para receber os recém-mortos?" Deméter suspirou e respondeu suavemente: "Sou eu quem tenho domínio do submundo. Por debaixo da superfície da terra eu trago à tona as plantações e as plantas selvagens. E nos poços abaixo da superfície da terra eu instruí os mortais a guardarem minha semente da colheita até o plantio, para que o contato com os espíritos do meu submundo possa fertilizar a semente. Sim, eu conheço muito bem o reino dos mortos, mas meu trabalho principal é aqui. Eu devo alimentar os vivos." Perséfone virou-se e pensou nos espíritos fantasmagóricos que ela havia visto, nos seus rostos cheios de dor e espanto. E ela disse: "Os mortos precisam de nós, mãe. Eu irei até eles." Deméter subitamente se sentou, enquanto que um calafrio passou por ela e mexeu com a grama em volta delas. Ela ficou sem palavras por um momento, mas então começou apressadamente a contar todos os prazeres que elas tinham no seu mundo de sol, calor e flores perfumadas. Ela contou à sua filha sobre a densa tristeza do submundo e implorou que ela reconsiderasse. Perséfone se sentou e abraçou sua mãe e se balançou com ela com lágrimas silenciosas. Elas ficaram abraçadas por um bom tempo, irradiando arco-íris de auras de amor e proteção. Mesmo assim, a resposta de Perséfone não mudou. Elas se levantaram e desceram a montanha em silêncio em direção aos campos. Finalmente elas pararam, cercadas pelos grãos de Deméter, e sorriram exauridas uma para outra. E Deméter disse: "Muito bem, você é generosa e amorosa, e nós não podemos apenas nos dar a si mesmas. Eu entendo por que você deve ir. Mesmo assim, você é minha filha, e para cada dia que você permanecer no submundo, eu vou lamentar muito a sua ausência." Perséfone colheu 3 papoulas e 3 feixes de trigo. Perséfone colheu 3 papoulas e 3 feixes de trigo. Então Deméter a conduziu para um abismo longo e profundo e produziu uma tocha para ela carregar. Ela ficou parada observando sua filha indo cada vez mais longe na fenda da terra. Na dobra de seu braço, Perséfone segurava o grão de sua mãe perto do seu peito, enquanto que seu outro braço carregava a tocha no alto. Ela ficou surpresa pelo frio enquanto descia, mas ela não estava com medo. Ela continuou cada vez mais profundamente na escuridão, escolhendo lentamente o seu caminho ao longo das pedras. Por muitas horas ela ficou cercada apenas pelo silêncio. Aos poucos ela começou a perceber um som baixo de gemidos. Ele aumentou em intensidade até que ela fez uma curva e entrou em uma enorme caverna, onde milhares de espíritos dos mortos vagavam sem destino, se abraçando, balançando suas cabeças e gemendo de desespero. Perséfone se moveu pelas formas para uma rocha grande e achatada e subiu nela. Ela produziu um suporte para sua tocha, um vaso para o grão de Deméter e uma grande tigela rasa repleta de sementes de romã, a comida dos mortos. Quando ficou diante deles, sua aura aumentou em brilho e em calor. E ela disse: "Eu sou Perséfone e vim para ser sua rainha. Cada um de vocês deixou seu corpo terreno e agora reside no reino dos mortos. Se vocês vierem a mim, eu vou iniciá-los no seu novo mundo." Ela chamou aqueles que estavam mais próximos para subirem na rocha e entrarem na sua aura. À medida que cada espírito chegava até ela,
Perséfone acolhia essa forma e então dava um passo para trás e olhava nos seus olhos. Ela pegava algumas sementes de romã, espremendo-as entre seus dedos. Ela pintava a testa com uma larga porção do suco vermelho e lentamente pronunciava: você cresceu até a plenitude da vida e minguou para a escuridão. Que você seja renovado na tranquilidade e na sabedoria. Por meses, Perséfone recebia e renovava os mortos sem parar e nem ficar cansada. Enquanto isso, a sua mãe parecia inconsolável. Deméter percorria a terra esperando encontrar sua filha emergindo de uma das fendas secretas. Na sua dor, ela retirou todo o seu poder das plantações, das árvores e das plantas. Ela proibiu qualquer novo crescimento de cobrir a terra. Os mortais plantavam suas sementes, mas os campos permaneciam inférteis. Deméter estava consumida pela solidão e finalmente parou para sentar em uma encosta para olhar para o nada com os olhos fundos. Por dias e noites, semanas e meses, ela ficou sentada, esperando. Uma manhã, um anel de flores roxas abriu caminho através do solo e cercou Deméter. Ela olhou com surpresa para os novos brotos que vinham debaixo da terra e pensou que era uma pena que ela estava fraca demais para sentir raiva pela quebra da sua proibição. Então, ela se inclinou para frente e ouviu sussurrar na brisa quente: Perséfone está voltando. Perséfone está voltando. Deméter deu um salto, ficou de pé e desceu a montanha correndo até os campos e as florestas. Ela agitava seus braços e gritava: Perséfone está voltando! Em todo lugar a sua energia estava se mexendo, empurrando, emergindo em lindas folhagens e pálidas pétalas jovens. Os animais eliminaram seus pelos antigos e rolaram na grama fresca e limpa, enquanto os pássaros cantavam: Perséfone está voltando! Perséfone está voltando. Quando Perséfone ascendeu de uma fenda escura, ali estava Deméter com uma capa de flores brancas para sua filha. Elas correram uma para a outra e se abraçaram, choraram, riram e se abraçaram e dançaram, dançaram, dançaram. Os mortais viram em todo lugar os milagres da bênção de Deméter e festejaram a nova vida da primavera. A cada inverno, eles se uniam a Deméter para esperar através do período triste da ausência da sua filha. E a cada primavera, eles eram renovados pelos sinais do retorno de Perséfone. Então vocês podem ver que essa reconstituição, se a gente pode falar assim, do mito que a Charlene nos propõe, ela é bastante diferente, mas me tocou profundamente, por isso que eu queria trazer para vocês, e traz muitas reflexões também, e de como a gente encara os períodos de separação, os períodos de frustração, porque o que está muito claro é que através dessa dinâmica com Perséfone se criou momentos de altos e baixos. Então tem um momento de recolhimento, de tristeza, de ficar mais sozinha e momentos de celebração, onde vem a primavera. E justamente agora a gente está no inverno, que é o momento de maior recolhimento, justamente. E a gente pode ver no nosso mapa, então, onde está, em que casa está o Sol e a Lua, em Câncer. E Ceres vai estar na casa oposta, em Capricórnio. Então veja que casa é essa que está em Capricórnio, porque ali tem uma fonte de nutrição, que é onde as folhagens crescem e a gente tem abundância, tem alimento, mas que isso tem os seus ciclos, tem os seus altos e baixos. E como a gente lida com isso? Com os momentos onde, por exemplo, falando dessa questão familiar ou de relações muito queridas, as pessoas se afastam da gente por algum motivo. Foi o caso da Perséfone, ela foi seguir o destino dela. E como a gente lida com esse afastamento e lida com os momentos mais sombrios, os momentos mais tristes. Porque a forma como a gente lida com isso precisa mudar. E por que eu estou falando que precisa mudar? Porque no mapa da Lua Nova, Lua, Sol e Ceres estão fazendo quadratura com os nodos lunares. E essa quadratura com os nodos indica que a gente precisa ter um momento importante de virada de chave, de mudar o rumo das coisas. E a gente tem uma ajudinha especial para conseguir fazer isso, que é Saturno. Saturno em Peixes está fazendo um trígono com Sol e Lua, mostrando que quando a gente entra em contato com o nosso lado mais maduro, quando a gente consegue ter uma certa distância das coisas para analisar, elaborar, e está no signo de Peixes, então está falando do nosso inconsciente, das nossas emoções, isso ajuda bastante.
Então, nesse momento, mais do que nunca, processos de terapia, toda essa questão da psicoterapia, de autoconhecimento, são muito bons, porque a partir do momento que a gente se propõe a analisar e elaborar questões nossas, do nosso inconsciente, o que dá gatilhos na gente, a gente consegue fazer essa travessia, porque Saturno está lá ajudando a gente. Então eu espero que nesse próximo mês a gente consiga lidar com esses momentos de inverno, esses momentos de recolhimento, de sombras, e aprender com eles, olhar a partir de uma outra perspectiva, com mais maturidade, com mais sabedoria.